Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Aqui você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de forma fácil, como tudo que eu gosto de ensinar. Eu mostro que qualquer pessoa é capaz de fazer lindas peças com quilting, com qualquer máquina de costura, e eu mostro como isso é possível em 30 dias ou até menos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, já aproveite e se inscreva aqui no canal e separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Para alcançar grandes resultados, realizar metas e objetivos com efetividade, é importante que você tenha um bom plano de ação. Com certeza, todos esses elementos eles são almejados pelas artesãs que desejam ter sucesso e se realizarem com o seu artesanato. Mas para que isso aconteça, é importante que você tenha um passo a passo bem definido e tenha disciplina para conseguir cumprir todas as etapas. Bom, no nosso caso, nós estamos falando de disciplina e etapas para conseguir realizar um quilting fácil, um quilting possível, um quilting maravilhoso e usando o pé de máquina de costura reta. Porque sim, eu provo que quiltar é tão simples quanto costurar, contanto que você use a técnica certa, a técnica de straight quilting. Straight quilting é uma técnica que eu criei e desenvolvi para facilitar a vida de todas que sonham em aprender a colocar alma nos seus projetos. Querem colocar a cerejinha do bolo, mas não sabem nem por onde começar. Já tentaram o quilting livre ou o quilting com réguas, mas têm muita dificuldade em evoluir. Com o quilting fácil, com o straight quilting, esse sonho é possível, basta você ter um passo a passo. Ou seja, nada mais é do que você ter um projeto em suas mãos minuciosamente detalhado, todo o passo a passo definido. Quando que você vai fazer? Quais são as linhas que você vai usar, quais são os materiais a utilizar, que peça você vai fazer, e tudo tem uma sequência. Não adianta você escolher que tipo de quilting você vai fazer para depois escolher que tipo de peça você vai fazer. Não, existe um passo a passo e uma sequência para que você consiga fazer e que no final o seu quilting fique maravilhoso. Dá só uma olhada no projeto que a minha aluna Sandra fez. Ela decidiu a peça que ela ia fazer, depois ela escolheu os tecidos que ela ia usar, escolheu a harmonia que ela ia fazer para que aquele tecido ficasse perfeito para o projeto que ela tinha escolhido. Somente depois ela escolheu que manta que ela ia usar e que tipo de quilting ela ia fazer. E daí ela definiu o trajeto do quilting, levando em consideração a lateralidade dela, estudou por onde começar, e simplesmente foi lá e fez. E não pensem que a Sandra faz quilting há muito tempo, não. Ela entrou para o meu curso de straight quilting completo no final de agosto de 2021. Ou seja, ela aprendeu a fazer o quilting fácil há menos de 5 meses. E olha o tipo de peça que ela está fazendo agora. Maravilhoso, né? Se é um sonho possível para ela e para centenas de outras artesãs, por que não será um sonho possível para você? Quiltar é tão simples, tão fácil, todas são capazes de aprender, e melhor com qualquer máquina de costura, sem precisar de acessórios, de pezinhos de quilting livre, de linhas especiais. Não, ela fez esse quilting maravilhoso tirando da cabeça dela. Ela criou o projeto de quilting. Ela mesma desenvolveu o próprio desenho que ela ia quiltar. Foi lá para a máquina e simplesmente fez. E ficou um espetáculo. Usando a minha máquina de costura, essa daqui, que é uma máquina simples, sem precisar usar um pé especial para fazer o quilting livre ou réguas, só usando o meu pezinho de costura reta. Esses são alguns dos quilts que eu fiz, usando esse pezinho aqui. Descobri que era possível fazer lindos quiltings, como estes, por exemplo, usando a minha máquina de costura, sem precisar de réguas ou de pé de quilting livre. Então vamos lá, vamos pensar nos nossos projetos de quilting. O nosso plano de ação é escolher a peça que nós faremos, escolher os tecidos e mantas ideais para aquela peça,
Depois, escolher o tipo de quilting, escolher a linha que será utilizada, definir o melhor trajeto, sempre levando em consideração a nossa lateralidade, e escolher o melhor horário para executar aquele trabalho. Por que essa etapa é tão importante de escolher o melhor horário para executar o trabalho? Porque nosso corpo precisa estar descansado, relaxado. A gente precisa ter tempo para fazer um quilting. Não adianta a gente começar a fazer correndo porque a gente tem um outro trabalho para ser feito ou um outro compromisso dali a 15 minutos ou 10 minutos. A gente tem que conseguir transformar o quilting em algo prazeroso. Ele é a cerejinha do bolo, é o que vai dar o toque final nos seus trabalhos. Então, você tem que planejar, tem que fazer com amor, tem que fazer com calma. Quando a gente consegue planejar, fica muito mais fácil da gente chegar num objetivo final com sucesso. Fica muito mais fácil da gente terminar a peça e ter orgulho do que a gente fez. Tudo que a gente faz apressada, tudo que a gente faz sem tempo, sem planejamento, acaba não ficando tão bem feito. E daí a gente não gosta do resultado. Quando a gente não gosta do resultado, a gente nem quer mostrar para as outras pessoas. E quando a gente não mostra, a gente não recebe elogios. Então, para ter um processo todo gostoso, prazeroso, como é o straight quilting, como é para ser o straight quilting, é importantíssimo o planejamento. Cada vez mais as pessoas vêm investindo em carreiras autônomas. Poder trabalhar sem precisar sair de casa. É o sonho de toda artesã. Poder confeccionar suas peças ao mesmo tempo que está cuidando dos filhos ou que está cuidando da casa, sem atrapalhar nenhuma coisa nem outra. E é por isso que é muito importante termos disciplina. Se você vai trabalhar em casa, você tem que ter horários e local ideal para trabalhar. Isso mesmo, não importa se você costura na mesa da cozinha, ou na mesa da sua sala, ou num cantinho do seu quarto. O importante é você saber que aquele cantinho, que aquele espaço é o seu local de trabalho. Até mesmo quando você usa a mesa da cozinha ou da sala e tem que tirar tudo na hora das refeições. Você sabe que naquele horário que você determinou para ser o seu horário de trabalho, aquele espaço é o seu espaço e todo mundo ao seu redor tem que respeitar essa sua decisão. Então veja bem, é importante você ter um local de trabalho e um horário de trabalho determinados. Por quê? Porque muitas artesãs, pelo fato de estarem trabalhando em casa, acabam trabalhando muito mais horas do que elas trabalhariam se elas estivessem num emprego fixo. E além daquelas horas trabalhadas, elas ainda têm que dar conta da rotina da casa, da rotina dos filhos, de compras, de cozinhar, de lavar, de passar. Então ela acaba tendo uma jornada de trabalho muito além do que ela poderia aguentar e acaba prejudicando sua vida, sua rotina, tanto em casa quanto a sua vida profissional, sua vida de artesã, sua vida de autônoma. É muito comum a gente ver nas redes sociais fotos de artesãs trabalhando com filhos brincando ao redor, fotos perfeitas da artesã com tudo organizadinho e ela tomando um café. Mas no dia a dia a gente sabe que não é bem assim que acontece. Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas importantes para você conseguir organizar a sua rotina. Dica número 1, crie um ritual matinal. Isso mesmo, crie um ritual pelas manhãs. Toda manhã comece sempre da mesma maneira para criar aquilo um hábito, para aquilo virar uma rotina e em pouco tempo vai estar tão automático que você vai fazer sem nem precisar pensar. Um bom ritual matinal para você ter horas de trabalho produtivas, na verdade, começa no dia anterior, na programação. Planejar o que vai ser feito no dia seguinte, levando em consideração o que é mais urgente, o que é mais importante e deixando de lado o que não é tão importante, não é tão urgente, é primordial. Por mais que você tenha o sonho ideal de que as suas 24 horas serão perfeitas e você vai produzir o máximo possível, saiba que é importante planejar para que não aconteça nenhum imprevisto e você acabe não se desapontando consigo mesma. Por mais que você deseje ser super produtiva e que suas 24 horas rendam ao máximo,
Se planejar é importante e para isso uma boa noite de sono também é essencial. Então, toda vez que você planejar a rotina para o seu dia seguinte, lembre-se que para aquilo acontecer perfeitamente, para tudo dar certo, você precisa ter uma boa noite de sono. Então, para isso, evite assistir televisão, assistir vídeos, usar a internet, tomar café, tomar bebida alcoólica 2 horas antes de você ir para a cama dormir. Deixe aquele momento apenas para você relaxar. Tome um bom banho, uma boa ducha quente que ajuda a relaxar o corpo. Faça exercícios de respiração, faça um pouquinho de meditação, faça exercícios que te acalmam, que fazem com que o teu corpo se prepare realmente para você poder repousar, descansar, recuperar as energias, porque você sabe que o próximo dia vai ser um dia cheio de atividades. E o ritual matinal, ele varia de pessoa para pessoa. Eu vou dar dicas de coisas que eu faço. Eu gosto de acordar logo cedo e tomar um copo de água. Afinal de contas, água é vida. Então eu gosto de começar meu dia tomando um bom copo d'água e uma ducha. Sim, eu gosto de começar o dia tomando uma ducha para me despertar, me deixar atenta, me deixar preparada para o dia que vem pela frente. Depois disso, eu gosto de tomar um café da manhã nutritivo. Eu sei que café com leite e pão com manteiga são super bons, né? Mas para mim é muito importante eu colocar uma fruta logo no início do dia. E também eu gosto de comer uma proteína, porque isso me dá energia. Mas isso é uma questão de gosto pessoal. Depois disso, eu gosto de fazer alguns tipos de atividade física. Eu gosto de me exercitar logo cedo. Mesmo que você não tenha uma rotina de exercício, faça alguns alongamentos, alguns exercícios que vão te dar energia, te deixar dispostas para começar realmente o dia para valer. Eu também gosto logo cedo de checar meus e-mails e conferir as mensagens e as dúvidas que as alunas me deixam nos grupos de mentoria. Apesar de eu usar o início do dia para checar meus e-mails e responder minhas mensagens de WhatsApp nos grupos de mentoria, eu gosto de fazer isso várias vezes ao dia, porque eu tenho vários grupos de alunas que trabalham em horários diferentes, que tenho tempo para executar as tarefas em horários diferentes. Então, para minha rotina, funciona muito eu fazer pequenas pausas ao longo do dia para responder às minhas alunas. Mas veja aí o que funciona melhor para você. O importante é você não ficar o dia inteiro nas redes sociais ou o dia inteiro perdendo tempo, se distraindo com coisas que não estão no seu cronograma. Se você é muito viciado, gosta muito de redes sociais, deixe um horário do dia para aquilo. Deixe um horário programado para aquilo e tente se manter no horário, tente manter a sua rotina, para que o resto do seu dia seja realmente um dia produtivo. E depois de fazer todas essas etapas, daí sim eu vou para o meu cronograma, para aquele plano de ação que eu bolei no dia anterior. Segunda etapa importante da minha rotina, do meu planejamento, do meu plano de ação. O que funciona para mim é ter o meu lugar de trabalho definido e organizado. Trabalhar em casa não significa que você não vai ter o seu próprio espaço de trabalho. É assim que funciona em qualquer empresa. Você ter o seu local de trabalho definido é importante para que você tenha uma rotina. Você sabe que naquele canto, naquele horário, é assim que funciona. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu trabalhava, fazia todas as minhas gravações, todas as minhas peças num cantinho do meu quarto. Naquele cantinho eu tinha a minha escrivaninha com a minha máquina de costura e uma cômoda onde eu guardava meus tecidos. Era um lugar bem específico, bem pequeno, mas eu sabia que ali era o meu local de trabalho. E o meu marido sabia que nas horas que eu estava gravando ou trabalhando, fazendo alguma peça, não era para entrar no quarto. Então o meu quarto era o meu local de trabalho quando eu estava morando nos Estados Unidos. E naquele momento que eu estava no meu horário de trabalho, ali era o meu local de trabalho, ninguém podia invadir. Então é importante você determinar horários e local de trabalho. Se você trabalha em casa, isso é importante. Se você tem filhos pequenos, netos, é importante que eles saibam que naquele horário você está trabalhando e não é para ninguém te interromper, a não ser que seja um motivo muito importante, uma urgência. Então, se for preciso, faça uma plaquinha e coloque na porta, feche a porta e peça
silêncio, respeito. Fale que aquele horário, aquele momento é o seu horário de trabalho. E é muito importante que esse local de trabalho ele seja adequado. Você não pode, por exemplo, decidir que o seu local de trabalho para fazer costuras vai ser na bancada da pia da cozinha, até por motivos de segurança. Então escolha um local que seja adequado para a atividade que você vai fazer. Não tem problema você costurar na cozinha. O problema é você costurar na cozinha num local que não é adequado para você fazer costuras. Não tem problema você usar uma mesa da sala ou um cantinho do seu quarto. O problema é você usar uma mesa que não esteja na altura ideal para sua cadeira, que você não esteja confortável para poder sentar naquela mesa e costurar durante algumas horas. Porque senão você vai acabar prejudicando a sua coluna. E quiltar não vai ser tão gostoso quanto costurar, quiltar não vai ser uma tarefa gostosa e prazerosa de fazer se você está sentindo dor. Então é importante que o local de trabalho seja bem pensado antes de você começar as suas atividades. Para nós artesãs é importante que o nosso local de trabalho seja bem ventilado, bem iluminado, tenha uma boa conexão de internet, porque volta e meia a gente precisa procurar algum molde ou assistir algum vídeo para tirar alguma dúvida. Também é importante que a gente tenha acesso ao banheiro e à cozinha, porque às vezes a gente pega e pensa, tudo bem, eu não vou trabalhar em casa, eu vou alugar uma sala comercial, mas nessa sala comercial não tem um banheiro próximo ou não tem uma cozinha próxima, uma possibilidade de você ter uma água gelada, uma possibilidade de você ter uma fruta. E toda vez que você tiver fome, você tem que sair para ir para uma praça de alimentação ou para uma lanchonete próxima. Isso não é viável. Então, se você for pensar num local de trabalho que não seja a sua casa, é importante você pensar nesses pequenos detalhes. Para quem está se programando e planejando fazer peças para vender, priorize o seu cliente. Um cliente satisfeito, ele gera vários outros clientes satisfeitos. Então, o seu cliente é a pessoa mais importante. Se você faz peças pensando em vender, priorize o seu cliente, saiba o que o seu cliente gosta, saiba o que o seu cliente quer, saiba as cores que o seu cliente gosta, saiba as estampas que o seu cliente gosta, para agradar o seu cliente da melhor maneira possível. Faça tudo o que ele espera que você faça, porque quando você fizer isso, você vai cativar o seu cliente e ele vai trazer novos clientes para você. E essa é a melhor propaganda, o boca a boca é a melhor propaganda, é alguém falando de algo que você fez e não é você falando do seu produto. É alguém que comprou ou que recebeu o seu produto falando que ele de fato é um produto bom. Então priorize o seu cliente. Outra dica importante é use a tecnologia e os facilitadores a seu favor. Como assim, Bia? O que é isso? O que você quer dizer com isso? Simples, as redes sociais hoje são a maior forma de você divulgar o seu trabalho, então use a tecnologia a seu favor. E os facilitadores, o que são os facilitadores? Se você está começando na costura, não invista em um monte de materiais caros, invista em conhecimento. A partir do momento que você já tem o conhecimento, daí sim você pode investir numa base de corte melhor, num cortador circular melhor, numa tesoura de corte melhor, em tecidos melhores, em linhas melhores. Então, aos poucos, você vai sim investindo em facilitadores. O nome já diz, eles são facilitadores. Toda vez que você usar um facilitador, ele vai facilitar o seu dia a dia. Quando a gente facilita a nossa execução de um determinado tipo de projeto, quando a gente faz melhor e mais rápido, a gente consegue produzir mais em menos tempo. Isso faz com que a gente tenha mais horas de lazer, mais horas de descanso, ou que a gente possa produzir mais peças e vender mais. Então, sim, depois que você já tiver investido em cursos, em conhecimento, é hora de você começar a investir em máquinas melhores, em linhas melhores, em tecidos melhores, porque você vai ver que com isso o seu projeto, os seus trabalhos vão ser muito mais valorizados. A minha dica, que eu considero a dica de ouro, o fechamento, a cerejinha do bolo, apesar de não ser um straight quilting, é só uma dica.
Saiba o tempo que você gasta para fazer uma peça, saiba quanto custa para fazer aquela peça e saiba o valor da sua hora trabalhada, mesmo que você não faça peça para vender, mesmo que você apenas faça peças para presentear. É importante você saber quanto que você demora fazendo aquela peça, quanto que custa para fazer aquela peça, porque se alguma amiga sua pedir de presente, ou se você quiser presentear alguém com uma peça igual a que você acabou de fazer, você precisa saber quanto que aquela peça custa de fato, quanto que saiu, quanto que custou para você comprar tecido, manta, linha, quanto tempo você demorou fazendo aquela peça. Não adianta você fazer uma peça e não ter a menor noção de quanto tempo demora para fazer aquela peça, porque pode ser que você queira repetir aquela peça para presentear alguém. Digamos que você tem um aniversário amanhã e você quer fazer aquela peça, mas a peça você demora 2 dias fazendo. Então você precisa se programar para fazer aquela peça. E como é que você vai se programar? Levando em consideração que nós estamos falando de programação, de planejamento, de plano de ação. Como é que você vai se programar se você não sabe quanto tempo demora para fazer aquela peça? Então é importante, toda vez que você estiver fazendo uma peça pela primeira vez, você ir lá e cronometrar. Ah, Bia, mas eu faço as peças aos pouquinhos, porque o meu tempo é curto. Então eu faço um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã. Não tem problema, você faz um pouquinho hoje e você cronometra que você demorou 10 minutos para fazer aquele pouquinho. Amanhã você demorou 5 minutos. Depois da manhã, mais 10 minutos e você finalizou. Então você sabe que para fazer aquela peça você demora em média 25 a 30 minutos para fazer, porque foi o tempo que você demorou. É claro que quanto mais você fizer a mesma peça, melhor você fica, mais rápida você fica, menos tempo você vai gastar. Isto é conhecimento, isso é técnica. Quanto mais você treinar para fazer uma peça, mais rápida você vai ficar e melhor ela vai ficar. Então isso daí é com qualquer tipo de peça, com qualquer tipo de quilting. Mas é importante que você saiba o tempo médio que você leva para fazer um trilho, um jogo americano, desde a etapa de cortar os tecidos, de escolher os tecidos, de cortar os tecidos, tudo isso é tempo de execução de uma peça. É importante que você tenha etapa por etapa, anotada num caderninho, para você ter em média quanto tempo mais ou menos você demora para confeccionar a peça X ou a peça Y. Também é importante você saber quanto que vai de manta, de tecido, de forro, de alça, tudo que vai naquela peça é importante você listar e saber quanto que é o custo daquela peça, porque se você precisar replicar, é importante que você tenha isso em mente. Então, ter um caderninho organizado com as suas principais peças, tempo de execução e custo daquela peça, é importante, mas também é importante você saber quanto que você quer ganhar pela sua hora trabalhada. Eu não vou entrar em detalhes assim de cálculo de hora trabalhada aqui, porque isso é assunto para um outro vídeo, é um outro tema de aula, mas é importante sim você saber mais ou menos quanto que você quer ganhar por hora, por dia, por mês, para você conseguir ter uma noção de quanto que é o valor da sua hora trabalhada. E daí você sabe que se você ganha R$10 por hora, R$100 por hora, R$1.000 por hora, não importa o valor, você sabe que se você demorou meia hora para fazer aquela peça, você sabe calcular qual que é o valor da sua hora trabalhada para você colocar junto com o valor do gasto do material. E é só esse cálculo que você tem que fazer, o valor da sua hora trabalhada e de material. Não tem lucro, não tem nada. A sua hora trabalhada já está com tudo embutido. Por isso que é um assunto para um vídeo inteiro. E eu não vou falar disso agora. Então agora que eu já te falei mais ou menos como que eu faço para organizar o meu dia a dia no meio dessa correria que é a minha vida de casa, de filhos, de marido, de ateliê, de aulas, de alunas, é uma correria a minha vida e sempre foi, apesar dos meus filhos estarem grandes agora, mas um dia eles foram pequenos e eu tive que criar um método, um passo a passo para que aquilo funcionasse para mim. E é isso que eu estou te propondo para você fazer agora, criar o seu próprio método que vai funcionar para você. É diferente do que funcionou para mim, é diferente do que funciona para sua tia, para sua amiga, para sua prima. Cada um tem o seu próprio jeito de criar a sua rotina, de organizar o seu dia a dia, mas que é importante a gente ter uma organização e uma rotina e ser meio metódico para que aquilo funcione perfeitamente ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês.
é importante a gente ter um planejamento. Então vai aqui algumas dicas rápidas para você se organizar aí. Se você é daquele tipo de pessoa que esquece tudo, não lembra de datas, não lembra de compromissos, por que você não monta na parede da sua casa ou na parede num cantinho do seu escritório, num cantinho da onde você trabalha, ou até mesmo numa folha de papel, um quadro com post-its coloridos, bem alegres, mostrando cada coisa que você tem que fazer. É fácil organizar, é um jeito fácil e barato de organizar os compromissos que você tem para o dia, ou para a semana, ou para o mês. É fácil de você visualizar, tá ali, parado na parede. É só você olhar e lembrar. Acredite se quiser, mas grande parte das artesãs que são estressadas e sofrem com angústia, com palpitações, boa parte dessa angústia, desse estresse, é por causa da desorganização. Então mantenha a sua mesa sempre bem organizadinha. Seu local de trabalho é a vitrine, é o que vai dar graça e vontade para você começar um novo dia de trabalho. Então tenha sim o ritual de arrumar a bancada, o local do seu trabalho, nada de deixar para depois. Tem um monte de gente que diz: eu não tenho tempo hoje, amanhã eu faço. Mas daí amanhã, quando você chegar e olhar toda aquela bagunça, você senta e desanima, não tem nem vontade de começar. Então tenha a rotina, mesmo que você não goste de organizar, tenha a rotina de deixar a sua bancada organizada, os seus tecidos organizados. Você vai perceber que a partir do momento que você criar uma rotina, fica fácil. Toda vez que você tirou um tecido do lugar, não gostou, você já dobra e já coloca ele no lugar novamente. Você cria um hábito e depois que você cria esse hábito, essa rotina, ele é automático. Você não vai mais sofrer com aquela desorganização, com aquela bagunça sempre. Se você não gosta, não tem o hábito de trabalhar com retalhos, crie o dia certo para você pegar os seus retalhos e ou doar ou se desfazer deles. Mas não vá acumulando algo que você não vai trabalhar nunca. Se você gosta de fazer trabalhos com retalhos, escolha as melhores técnicas, os melhores tipos de trabalhos que você gosta de fazer e já deixa os seus retalhos organizados. Bia, mas eu mal tenho tempo. Então organize na sua rotina um dia da semana ou um dia do mês que você vai deixar apenas para organizar os seus retalhos. Se você vai fazer a técnica do confete, já deixa eles picadinhos e separadinhos. Se você vai trabalhar com quadradinhos, já corte e refile seus quadradinhos. Tenha o dia certo para fazer isso, senão você nunca vai tirar o projeto de trabalhar com retalhos da cabeça e nunca vai começar a colocar em prática. Coloque rotina na sua vida que você vai ver que tudo vai ficar mais fácil. Outra dica importante é você ter horários. Faça uma tabela, monte uma agenda, faça até um lembrete no celular. Não sei como que você vai se organizar, mas tenha em mente quais são os horários que você vai levantar, quais são os horários que você vai comer, quais são os horários que você vai dedicar para estudar, quais são os horários que você vai dedicar para fazer as suas peças. Quais são os horários que você vai fazer para comercializar as suas peças, ou seja, postar nas suas redes sociais. Defina os horários, os dias certos e os horários certos para fazer aquilo e crie uma rotina. E você vai ver como isso daí vai ser muito mais fácil de organizar daqui para frente. A partir do momento que você coloca aquilo visualmente no papel, fica mais fácil de você começar a colocar em prática, porque é só você olhar e falar: opa, hoje é dia de eu postar, eu bati foto daquele trabalho que eu fiz, eu vou postar. Mas eu já vendi, eu já dei, não importa, tá lá o trabalho, se tiver encomenda, você já sabe quanto tempo se demora para fazer, você já sabe o valor daquele trabalho, é só você passar o orçamento para cliente e pronto, tá resolvido. Então tenha o dia certo para fazer as suas postagens, tenha o dia certo para fotografar as suas peças, tenha o dia certo para organizar os seus retalhos, tenha o dia certo para organizar a sua rotina e pare de procrastinar. Separe as suas atividades sempre por períodos. Dê pausas para descanso, pausas para se concentrar no que você vai fazer, pausas para tomar água, pausas para respirar. Sim, dê pausas sempre entre uma atividade e outra, nada de querer fazer tudo de uma vez só. Faça, respire, tome uma água, se concentre e volte a fazer. Não tente fazer tudo de uma vez só. Acredite, em todas as vezes que eu quis fazer uma coisa do início ao fim, sem parar nem para descansar ou para me alongar, deu errado. E daí eu precisei pegar o meu desmanchador de costuras, ir lá e arrumar. Então, se você não quer refazer,
é melhor fazer dando pequenas pausas. A chance de dar certo é muito maior. E por último, mas não menos importante, lembre-se que nós somos humanos e que imprevistos acontecem. Como imprevistos acontecem, pode acontecer de se você está ali costurando e de repente seu marido ligou e você precisou parar tudo. Você estava ali costurando e de repente você ouviu seu filho chorando e você teve que parar tudo e levar ele para um pronto-socorro, ou ir lá e fazer um curativo, ou ele estava dormindo e acordou. Imprevistos acontecem, então planeje os imprevistos. Bia, mas é imprevisto, como que eu vou planejar? Não é planejar o imprevisto, é planeje o seu tempo, a sua rotina diária, semanal e mensal, levando em consideração de que imprevistos podem acontecer. Então, nunca deixe o seu tempo exatamente naquele espacinho. Terminou aquela tarefa, você já começa outra e daí já começa outra. Não, calcule tempos vazios. Não é tempo para relaxar, não é tempo para se alongar, não é tempo para beber água, não é tempo para respirar. É tempo vazio para o imprevisto, porque sim, imprevistos acontecem comigo, acontecem com você, acontecem com todo mundo, e quando a gente não planeja que eles possam acontecer, não é desejar que o imprevisto aconteça, não é desejar que o errado aconteça, é se programar, porque caso ele aconteça, você não vai quebrar a sua rotina, você tem uma folga no seu dia a dia, não é um tempo específico, o imprevisto só pode acontecer neste momento, não, é você ter em algum momento do seu dia, e é diário isso, o espaço para imprevistos. Se você tiver isso calculado, mesmo que aquele espaço tenha sido menor ou maior do que você planejou, imagine que aconteceu alguma coisa muito importante, você precisou largar tudo e ficou o dia inteiro resolvendo aquela coisa importante. Então o espaço para o seu imprevisto era algo só de meia hora e acabou ficando um dia inteiro. Mas você lembra que você largou um imprevisto, um pedacinho, um espacinho de imprevisto todos os dias, durante todas as semanas, durante o mês inteiro? Você consegue compensar o que você não fez hoje, um pouquinho cada dia, sem que aquilo vá se acumulando e estressando e deixando você ansiosa e deixando você insatisfeita. Quando a gente planeja que coisas podem acontecer na nossa vida, diferente do que a gente tinha planejado, nós não somos máquina, nós não somos um robô. As coisas a gente pode até tentar planejar. Isso aqui é um plano de ação, não é um plano de execução. A gente está planejando o que a gente quer fazer para que aquilo corra da melhor maneira possível. Não quer dizer que ele não possa ser mudado, não quer dizer que ele seja inflexível. É importante você saber que imprevistos acontecem e planejar um momento do seu dia para caso aqueles imprevistos aconteçam, você consiga remanejar os outros horários do seu dia, fazendo com que o seu dia não seja totalmente comprometido por causa de um imprevisto. Então é importantíssimo você reservar uns pedacinhos do seu dia, da sua semana, do seu mês para imprevistos, porque sim, eles acontecem.